É, existe, então, essa estatística, né, de que Mateus talvez seja o evangelho mais estudado da história, porque ele tem um sentido, um foco, digamos assim, nos ensinamentos de Jesus. Então, por Jesus ter esse perfil meio catequético, né, como se ele fosse um grande mestre, um grande ensinador, é o evangelho que mais reúne os ditos de Jesus, as palavras de Jesus. Por esse motivo, esse evangelho sempre chama muita atenção dos estudiosos, e aí, como eu falei, não só na atualidade, mas em toda a história mesmo, todo o percurso do cristianismo, o evangelho de Mateus sempre chamou a atenção das pessoas. Por esse motivo, então, é o evangelho assim mais estudado, o mais famosinho, que o pessoal dá mais atenção. Eu não sei se todo mundo acompanhou as outras aulas que a gente deu, as outras EBONs. A gente já falou um pouco sobre isso, como grande parte dos livros do Novo Testamento, a gente não sabe a autoria, né? Salvo ali as 7 cartas autênticas do Paulo, a maioria dos outros escritos, eles foram ganhar um nome posteriormente. Inclusive, a história consegue atestar e mostrar quem e quando deu qual nome a qual livro. Isso é muito interessante. Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. Porque quando a gente abre a Bíblia e vê lá os evangelhos, por exemplo, Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente admite que foram essas pessoas, esses personagens que escreveram esses livros. Mas eles circulavam de forma oral ou de forma híbrida, às vezes oral, às vezes escrita, e depois, posteriormente, de forma escrita, sem uma autoria própria, né? Quando a gente foi fazer, a gente não, né? Quando a Igreja Ortodoxa, que depois se tornou a Igreja Católica, foi fazer o cânon bíblico, foi fazer a reunião dos livros, um dos preceitos que eles tinham que seguir é que esses livros deveriam ser de testemunhas oculares de Jesus. Então, pessoas que ou caminharam com Jesus, ou pessoas próximas de pessoas que caminharam com Jesus. Então, por isso que esses evangelhos ganharam esses nomes, ou de discípulos, ou de pessoas próximas aos discípulos, né? Então, por exemplo, o livro de Mateus, como a gente não sabe quem escreveu, a gente chama ou de Mateus, por uma questão de comodidade, de prática, ou a gente também costuma dizer que foi a comunidade mateana que escreveu aquele livro, né? Então, a gente tira essa ideia de que foi um indivíduo que escreveu aquilo, aquele texto, e a gente coloca essa ideia que é muito mais legal, de que aquele texto é a produção de uma comunidade que quis também se legitimar como detentora da memória de Jesus, então, uma comunidade que, enfim, recebeu ali os relatos de Jesus, se converteu com Jesus, e aí a proximidade de cada uma varia ali, porque os textos também foram escritos de forma espaçada, né? Cada qual na sua década, enfim. Por isso, voltando lá à ideia do Yudi, não dá para a gente pensar num livro da vida. É um compilado de livros que contam histórias. E aí hoje a gente vai falar sobre algumas dessas histórias. Esses escritos mateanos, né? Então, mateano no sentido de ser dessa comunidade de Mateus, ele visa dar uma resposta para o contexto religioso. E ele apresenta a Igreja de Jesus como a consolidação legítima de toda uma tradição judaica. Muito embora tal consolidação não representasse uma ruptura, mas uma continuidade lastreada na interpretação do judaísmo representado por Jesus. O que isso quer dizer? O Evangelho de Mateus, qual que é a particularidade dele? Ele é um evangelho muito centrado no sentido religioso. Então, ele pega ali tudo que diz respeito ao Jesus de Nazaré, o que ele falou de religião, o que ele falou sobre religião, qual foi a sua religião, ou qual foi a sua reação, né, diante das religiões dominantes, do próprio judaísmo, né, que mandava ali, que
que estava sobre as pessoas, os fiéis, que comandava, então, a facção que estava no poder. Esse evangelho, ele foca muito nesse aspecto de Jesus, tá bom? E é claro, além dos relatos próprios do Jesus histórico, há também os relatos que aquela comunidade que escreveu o texto imprimiu sobre esse texto. Então, a gente diz, a princípio, que ele é um texto judaico-cristão. Por quê? Foi um texto escrito por cristãos, essa comunidade mateana era uma comunidade cristã, mas lembrem-se que até meados do século 3, 4, o cristianismo ainda não era considerado uma religião à parte, tá? Principalmente ali no século I, que foi quando viveu Jesus, Paulo e etc., o cristianismo foi considerado uma facção do judaísmo, tal como eram os fariseus, os saduceus, os zelotas, enfim, uma série aí para a gente comparar. Então, por isso, é um documento judaico-cristão. Era escrito por cristãos, mas que naquele contexto estavam ligados ao judaísmo. E se isso é uma característica própria de todos os cristãos do século I, no caso dessa comunidade de Mateus, isso é ainda mais real e presente e verdadeiro, porque, como eu falei, esse evangelho ele tem um profundo foco no sentido religioso de Jesus, no campo religioso, beleza? Então, se você for lá comparar, fazer uma leitura comparativa, você vai ver que ele é o que mais foca nesse sentido de Jesus em relação à religião, lidando com a religião. Ainda falando sobre a autoria, Mateus é aquele cobrador de impostos na história, né? O personagem de Mateus 9:9, que às vezes o nome dele aparece como Levi. E lembra que eu falei que aí, pela história dá para a gente saber quem deu esse nome ao livro? Foi esse moço aqui do desenho, que é o Papias, de Herápolis, que ele viveu ali mais ou menos do ano 100 ao ano 50 depois de Cristo. Então, vejam, até esse moço aqui fazer os seus escritos, Mateus era um texto que circulava nas igrejas, entre os cristãos, de forma anônima. E o mais interessante não havia uma preocupação de dar nome a esse texto. Para aquelas pessoas que experienciaram esses textos no início do cristianismo, aquele cristianismo mais antigo, não era importante para eles ter um nome, beleza? Isso só passou a ter importância quando, de fato, foram fazer o cânon, e aí precisaria daquela confirmação que eu falei, precisa ser de um discípulo, ou de um discípulo de discípulo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero mostrar que o problema, que é o nosso problema, às vezes não era o problema daquela comunidade. E o problema daquela comunidade, às vezes, não é o nosso problema. E ali, aquela comunidade vivia com outra comunidade, que para um era problema, para outra era de boa, beleza? A gente sempre precisa ter isso em mente, que as comunidades cristãs, tanto as antigas, tal como as atuais, elas sempre foram muito diversas, tá bom? A ideia de um cristianismo único, uniforme, em unidade, isso é uma historinha que contaram para a gente olhar para trás e pensar, a igreja primitiva que era boa. Não era, tá? A igreja primitiva tinha um monte de bagunça, basta ler a Bíblia com atenção que a gente vai ver isso, tá bom? A datação de Mateus é um elemento que a gente tem um pouquinho mais de consenso na historiografia, e a hipótese mais aceita é que ele tenha sido escrito entre 80 e 90 depois de Cristo. Então, vamos lá, o que a gente precisa ter em mente? Jesus nasceu ali, mais ou menos, em 6 antes de Cristo, historicamente. Mas, para facilitar, vamos falar que ele nasceu no ano 1. Se ele morreu com 30 anos, Jesus viveu do ano 1 ao ano 30, beleza? Os primeiros escritos cristãos que a gente tem são de Paulo, que eles são dos anos 50 e 60. Ou seja,
20 e 30 anos depois da morte de Jesus. Agora a gente está olhando aqui para Mateus, que é o primeiro evangelho ali na ordem da Bíblia, e quando a gente abre o Novo Testamento, é o primeiro livro, a gente tende a pensar que ele é o primeiro a ser escrito. Mas não, ó, você vê que ele é do final do século I. Possivelmente até Paulo já tinha morrido aqui e Jesus também há 60 anos, né? Enfim. E ele foi escrito, gente, como uma resposta ao ambiente super conturbado que eles viviam. Porque eu acho que vocês vão lembrar que lá pelos anos 60 e 70, a partir de 63, houve uma guerra entre os judeus e os romanos. Os romanos, obviamente, acabaram com tudo, estraçalharam tudo. E uma das coisas que se perdeu nessa guerra foi o Templo de Jerusalém, que foi derrubado, então, na década de 70. Por que essa informação é importante? Porque se você participou de um evento tão traumático, tão inusitado, tão marcante como foi a queda do Templo de Jerusalém, considerando que esse templo significava para os judeus, se você for fazer um texto 10 anos depois, 20 anos depois, esse evento vai influenciar na sua escrita ou não? Abre o microfone aí e fala. Repete. Você participou de uma tragédia, que foi a queda do Templo de Jerusalém. E 10 anos depois desse acontecimento, você vai escrever um texto. Essa tragédia vai influenciar no seu texto, sim ou não? Vai. Acho que vai. Pensar a pandemia, por exemplo. Tudo que a gente fala hoje. A gente não cita a pandemia, que foi uma coisa marcante, que abalou a gente, que a gente não estava esperando, foi uma tragédia. Então é isso. Pensa que Mateus, especificamente, mas todos os evangelhos foram escritos depois da queda do Templo de Jerusalém, foram profundamente influenciados por esse evento, tá? E se você não está acreditando em mim, por favor, quando a gente terminar aqui, lê lá Mateus 24 e 25, para você ver isso que eu estou falando. Como esses dois capítulos, que inclusive são o final do livro, são carregados de discurso escatológico, falando: é o fim do mundo, o templo caiu, acabou as coisas, é o fim dos tempos. Enfim, ó, a Cintia está falando aqui, dou o exemplo das Torres Gêmeas, exatamente. Existe o mundo antes da queda das Torres Gêmeas e o mundo depois. O Marco falou, às vezes fico imaginando as escrituras nessa época foram construídas como Wikipédia. Isso, exatamente. Conhecimento coletivo, isso mesmo. Wikipédia, para quem não sabe, é uma plataforma colaborativa. Se você quiser entrar agora no Wikipédia e editar um texto que está lá, você consegue. Exatamente. Nossa, excelente esse exemplo. Inclusive, eu vou incluir no meu repertório, Marco, se você me permitir. Não sei se eu vou lembrar de dar o crédito. Não, tô brincando. Você que me deu esse insight. Ah, então é nosso, tá junto. Então, beleza. Se você tiver curiosidade, ou, enfim, você faz essa leitura depois de Mateus 24 e 25, pensando nessa queda do muro de Jerusalém, ó, do Templo de Jerusalém, e você vai ver como uma pessoa que viveu antes não teria essas ideias, a não ser que fosse, sei lá, um insight, como disse, mas como a gente está falando por uma perspectiva histórica, aí a gente entende que foi realmente uma experiência traumática que a pessoa viveu e ela colocou aquilo nos escritos dela. Bom, esse texto ele é muito interessante porque ele tem desde aproximações com o ambiente rural, como a parábola do semeador, a do joio e do trigo, a do grão de mostarda, do rei, aquele do rei que fez uma festa, e aí rejeitaram o convite, porque falou que tinha que cuidar do campo, essa parábola do rei. E ela tem também elementos de cidade, né? Então, ela traz ali alguns personagens citadinos: coletor de imposto, militar, centurião, muitos escravos e prostitutas. Então, se você pensar uma cidade rural como Nazaré,
provavelmente não tinha esse tipo de pessoa lá, não tinha prostituta, não tinha coletor de impostos, não tinha militar, centurião tem muito o que fazer. Ele não vai passar em Nazaré. Mas se a gente está falando de uma cidade urbanizada, uma rota de caminho, de comércio, então você pode entender que essas pessoas vão estar lá. O que isso nos diz? Esse texto, na sua elaboração, ele incorporou duas tradições. A fonte que a gente falou semana passada, quando o Isaac perguntou, que é um livro de ditos de Jesus, né? São mais parábolas, aforismos, não tem tanto assim milagres, ações, é mais as palavras, os dizeres de Jesus, que é próprio da Galileia e da zona rural da Galileia, e também existe a tradição do Evangelho de Marcos, que a gente também falou na aula passada, que dos evangelhos que a gente tem na Bíblia, é o mais antigo, beleza? Então, ali, Marcos, ele tem uma tradição urbana, que tem uma tradição rural, e a gente entendeu que, quando foram escrever Mateus, usaram essas duas tradições, porque, como vocês viram, mescla as duas experiências. Bom, uma coisa interessante ainda sobre a localidade. Quem era essa comunidade mateana? Onde eles moravam? O que comiam, né? Como se divertiam? A gente não pode ignorar o fato de que o Evangelho de Mateus, no Evangelho de Mateus, Jesus é apresentado como habitante da Galileia, já que seu ministério estava centrado nesse local. O principal conflito evidente com as autoridades judaicas recorrente no Evangelho, vou ler de novo. O conflito evidente com as autoridades judaicas recorrente no Evangelho é o principal fator para hoje, para que vários estudiosos creiam que Mateus retrata a realidade da terra de Israel e não da Síria. E aí, por que Síria? Tem um sujeito chamado Inácio de Antioquia, que ele viveu no início do século II. Inácio de Antioquia é uma das primeiras pessoas a atestarem a existência do Evangelho de Mateus. Então, nos seus escritos, ele fala, tem o Evangelho de Mateus, bababá, bababá, bababá. Isso fez com que uma corrente acreditasse que o Evangelho tivesse surgido em Antioquia, que é uma cidade da Síria. Mas é uma corrente, né? Alguns acreditam nela, mas essa outra corrente acredita que não. Que como eles focaram muito o ministério de Jesus na Galileia, provavelmente esse texto, essa comunidade tenha surgido e feito os seus escritos na região da Galileia, em Israel. Beleza? Aqui, destaco esse elemento de que o Evangelho de Mateus mostra um conflito evidente com as autoridades judaicas. Lembra que eu falei que ele é um evangelho que foca muito na questão religiosa? Então, ele é um que vai bater forte nos sacerdotes, no pessoal do templo e tudo mais. Agora, olha aqui que interessante isso aqui. Esse trecho, eu até copiei aqui com a referência, para vocês verem como que a gente faz essas aproximações históricas, né? Eu trouxe isso aqui no sentido de demonstrar para vocês que não são ideias, assim, da cabeça do estudioso, mas que existe um método mesmo para a gente afirmar essas coisas, para a gente levantar hipóteses. Então, ele diz aqui, essa cidade da Galileia teria que conter um tribunal. Por quê? Porque em Mateus, eles vivem reclamando do tribunal dos judeus, também conhecido como Sinédrio. Então, beleza, eu não vou falar, por exemplo, de um aeroporto, se na minha cidade não tem aeroporto, se eu nunca vi aeroporto. Outra coisa, eu não vou escrever uma história sobre neve se eu moro no Brasil e aqui onde eu moro faz 40 graus. De igual modo, para eles escreverem sobre um sinédrio, sobre um tribunal, e reclamarem tanto desse sinédrio e desse tribunal, é porque provavelmente na cidade tinha um sinédrio e um tribunal, por causa da polêmica contra este no Evangelho. Além disso, a cidade precisaria possuir o tamanho suficiente para acomodar pelo menos duas facções concorrentes do judaísmo. O formativo, que seria o tradicional,
e esse judaísmo que se construía na comunidade de Mateus. Existem duas cidades que se enquadram nessas especificações: Séforis, a 5 quilômetros a noroeste de Nazaré, e Tiberíades, ali perto do Mar da Galileia. Por que que a gente sabe disso? Porque o historiador Flávio Joséfo disse que o Sinédrio teve a sua sede, durante o século I, nessas duas cidades. Não ao mesmo tempo, porque só tinha um tribunal ou um Sinédrio. Mas durante o século I, em toda a região da Galileia, e aí a Galileia a gente pode pensar um estado, ou uma província, uma região, tá? O país, digamos assim, seria a Palestina, e aí teria uma grande região que é a Galileia, e dentro da Galileia, as suas cidadezinhas. Então, tinha Nazaré, que era uma cidade rural, tinha Séforis, que já era uma cidade, né? Aqui, ó, por volta de 30 a 40 mil habitantes. Então, essas duas cidades se enquadram nessas especificações. Com esse número de habitantes, a gente entende, então, que uma das duas provavelmente possa ser uma localização mais plausível para essa comunidade de Mateus. Você vê como é interessante, como a gente faz um caminho para afirmar alguma coisa, para chegar numa ideia. Como eu falei, não é algo da cabeça do especialista ou do professor. Existe um método ali que ele traça e tudo mais para afirmar ou para levantar hipóteses, ou como ele diz aqui, essa é a localização mais plausível. Não podemos afirmar, mas ela nos dá um norte. Mateus tem essa especificidade muito interessante de que Jesus, ele é colocado como um mestre, está escrito mestre, mas é um mestre por excelência, com muita autoridade, e ele é retratado com uma maestria, assim, maior do que todos os judeus. Então, dos mestres judeus, ele seria o mais interessante, o mais ilustre. E aí, de novo, por que que ele é apresentado como um grande mestre? Porque ser mestre fazia parte dessa cultura judaica, desses sacerdotes, desses profetas, que o texto muitas vezes fala contra, provoca, entre conflito. Então, o que que a comunidade de Mateus está querendo falar? Olha, os judeus reais somos nós. Os judeus mais fiéis e mais legais e mais ilustres somos nós. Por quê? Porque a gente segue Jesus, que é o nosso mestre por excelência, tá bom? De novo, não entrando no mérito se isso é certo ou errado, a gente não está aqui para julgar, estamos aqui para analisar e observar com certa distância. Outra especificidade do Evangelho de Mateus em relação aos outros é que, na percepção desse evangelista ou dessa comunidade, a sinagoga seria um local de disputa entre Jesus e o judaísmo dentro do farisaísmo, tá? Então, já aí mais um judaísmo específico. Esses diversos conflitos e discursos denotam um sentimento norteador pelo espaço social entre a comunidade mateana e o judaísmo formativo. Esse termo judaísmo formativo, eu já falei aqui algumas vezes, e eu acho importante explicar o que é. Ele corresponde a uma forma de judaísmo que foi vivida entre o século I e IV depois de Cristo, depois, inclusive, da queda do templo, e como uma resposta à queda do templo, onde se desenvolveram formas orais de se interpretar a Bíblia, não, a Torá, né, a lei de Deus, e daí surgiu, inclusive, o judaísmo rabínico, que os judaísmos que se tem hoje, inclusive, são também, de certa forma, uma continuidade desses movimentos. Por exemplo, a gente tem o Talmud, atualmente, que é uma coleção ali de várias interpretações da lei feita por rabinos. Aí você pensa, mas o judeu segue a Torá, mas ele segue coisa também que está fora da Torá?
Perceba que até a época de Jesus, por exemplo, não existia isso. Inclusive, tinham facções lá que não consideravam, por exemplo, os profetas, só consideravam o Pentateuco. Então, há várias combinações, assim, e muita diversidade. Então, quem falou para a gente que cristão era uma coisa só e que judeu também era uma coisa só, nos enganou, sabe? Quis nos docilizar, porque a diversidade sempre foi própria de qualquer tipo, não só de religião, mas de agrupamento humano. Então, por exemplo, até esse judaísmo rabínico, Talmud, aquele outro que eu me esqueci o nome, Misra, acho que é isso, começaram aqui a partir desse judaísmo formativo, tá bom? Vejam só que interessante isso. No Evangelho de Mateus, as expressões reino de Deus e nova justiça são utilizadas como uma contraposição ao reino desse mundo, simbolizado pelo Império Romano, que foi o que a gente viu na aula anterior, pela liderança religiosa e, na época do Evangelho de Mateus, pelos judaísmos formativos e rabínicos, ou seja, essa nova forma de judaísmo que estava surgindo. O que eu quero dizer com tudo isso, para a gente amarrar esse Evangelho de Mateus? Na aula passada, a gente viu que Jesus tinha um programa de igualdade voltado principalmente aos menos privilegiados, um programa que era político, mas que também era espiritual, voltado principalmente a essa ideia de reino de Deus, ou reino dos céus. Beleza? Até aqui Mateus está no caminho. Só que veja, o judaísmo que, digamos assim, imperava na época de Jesus, já não é o mesmo judaísmo da época de Mateus, ou dessa comunidade mateana. Veja que interessante. Lá na época de Jesus, os judaísmos, né, que predominavam era o farisaísmo, a seita dos saduceus, que eram a elite ali dos sacerdotes. Esse judaísmo que Mateus vai criticar, vejam que legal, já não é mais o judaísmo que Jesus criticou. E lembra que a gente falou lá no início que ele tem um foco na questão da religiosidade? Agora eu pergunto a vocês, por que essa comunidade mateana bateu tanto nessa tecla da religião? Bateu tanto nessa tecla de criticar a religião, criticar a administração do templo, criticar a administração do culto, do sacrifício. E principalmente depois da queda do Templo de Jerusalém. Você percebe que existe uma ênfase em Mateus muito mais no templo e na questão da religião judaica do que na contraposição que o Jesus histórico, o Jesus de Nazaré, que a gente estudou semana passada, fazia do Império Romano? Porque, por exemplo, se vocês voltarem lá na aula anterior, vocês vão lembrar que existe uma parábola que é atribuída ao Jesus histórico, que é a do bom samaritano, onde Jesus faz sim uma crítica ao templo. Ele fala que o sacerdote passou e não ajudou, ele fala que o levita passou e não ajudou. Mas essa é uma crítica pontual. Importante, sim, mas dentro do conjunto ela é pontual. Jesus critica muito mais as relações de injustiça políticas, econômicas, e faz também essa crítica à religião. Mas os escritores de Mateus, essa comunidade mateana, vai focar na crítica ao templo e à religiosidade, tá bom? Uma última coisa para fechar, Mateus, e a gente ir para Paulo, é o seguinte. Embora esses textos todos tenham uma grande importância para a gente na atualidade, quando eles foram escritos e ali nos primeiros anos e décadas de circulação, eles atingiam poucas pessoas, né? O grupo de Mateus, por exemplo, e não só o de Mateus, a gente vai para Paulo agora, e os grupos paulinos também eram muito reduzidos. A arqueologia já demonstrou que essas igrejas de Corinto,
de Roma, de Éfeso, tinham cerca de 20 pessoas na igreja. Então, uma carta que o Paulo escreveu, ou um evangelho, que a gente acha que era uma coisa mirabolante, porque a gente lê, né, muitos relatos de conversão em Atos, se converteram 5.000, se converteram 3.000, mas a gente já sabe também que, historicamente, esses números, eles projetaram o número de convertidos de quando Atos foi escrito, que também é posterior, já é coisa do século II. Então, nesse cristianismo incipiente, nesses cristianismos originários, as comunidades eram reduzidas. Inclusive, por isso também eram considerados uma espécie de seita, sabe? Enfim, isso não era uma característica só do cristianismo, sabe? Não precisa, tipo, ficar triste, falar, eu achei que o cristianismo era gigante. Não. Na próxima aula, semana que vem, a gente vai estudar sobre os cultos de mistério. E a gente vai ver como o cristianismo foi enquadrado nessa ideia de culto de mistério, que são esses pequenos cultos, essas pequenas religiões, entre aspas, que fugiam da religião hegemônica, fosse a romana, né, greco-romana, fosse o próprio judaísmo, tá bom? Só um instantinho, Helena. E por ser uma comunidade reduzida, ele precisa ser interpretado, ele foi interpretado, aliás, como um movimento de pouca importância, né? Quem era judeu, inclusive, e olhava para a comunidade de Mateus, achava que eles eram uma pedra no sapato do judaísmo, que eles deviam parar de dissensão e se juntar, sabe? Para o judaísmo se reestruturar, para eles terem uma identidade religiosa nacional. Pode falar, Helena, boa noite. Helena? Desculpa, pessoal, que eu me enrolei aqui com a questão tecnológica. Boa noite. Desculpa também eu ter chegado um pouco tarde. Eu vou fazer uma pergunta bem rápida, e é o seguinte. Eu ouvi dizer que, na verdade, quando a gente fala que o livro de Mateus foi escrito, não foi pode não ter sido necessariamente Mateus, a pessoa em si, mas os seguidores. Como você está falando dessa questão do grupo de Mateus, seria isso, que esses seguidores escreveram um livro em nome de Mateus e ficou com o nome de Mateus, ou foi o próprio Mateus que teria escrito? Essa é só a minha pergunta. Na verdade, nenhum nem outro. O Mateus em si, se houve, inclusive, um personagem chamado Mateus, que Mateus não é um personagem atestado pela história, mas se houve um Mateus, um Levi, cobrador de impostos, ele não necessariamente produziu seguidores. Eu expliquei no comecinho da aula, depois se você quiser, você volta lá e vê na gravação, que até o século 2, 3, 4, muitos textos cristãos, não só os da Bíblia, como outros que não foram canonizados, né, considerados canônicos para entrar no conjunto, eles circulavam sem autoria. Isso não era um problema para aquelas comunidades. Elas recebiam um texto, liam, se aquilo lhes agradava, eles incorporavam aquela liturgia. Se não lhe agradavam, beleza. Quando for, e eles lidavam bem com isso, tá? Não era uma crise, até porque eram muitas igrejas, muito diversas, muitos grupos. Essa preocupação, entre aspas, da autoria dos textos, ela veio a partir da canonização, quando foi se formar o cânone bíblico, quando se escolheram os livros que iam fazer parte. Existiam alguns elementos que eles levavam em consideração para fazer essa escolha. E um deles era que os livros, para entrarem na Bíblia, precisam ser escritos por discípulos de Jesus ou pessoas muito próximas aos discípulos de Jesus. E aí os textos começaram a ganhar nome. E aí, Helena, eu comentei com o pessoal, olha que interessante. Pela história dá para a gente saber quem deu qual nome a qual livro. Mateus, por exemplo, quem deu o nome foi esse aqui, ó, Papias de Herápolis. Ele viveu entre 100 e 150 depois de Cristo. Isso é muito comum, gente, com esses evangelhos. E todos eles, nenhum tem autoria,
e tão pouco foram escritos por seguidores, tá? Essa denominação por esses discípulos de Jesus, os discípulos próximos, uma coisa muito posterior. E eu acho muito legal que dá para a gente ver em que momento isso foi feito, com quais propósitos. Beleza? Vou seguir aqui. Gente, as cartas paulinas, um outro texto que eu peguei aqui, porque Paulo, acho que vocês vão concordar comigo, se a gente tira Jesus, é a figura mais citada, adorada, gostada que existe no cristianismo. Alguns eu gosto até mais do que o próprio Jesus, mas não é o caso. Eu acho importante ressaltar que, embora Paulo seja muito mal falado no nosso meio, ele não é bem um vilão, assim. Na história, a gente tenta não fazer essa dicotomia entre bons e maus, vilões, heróis, porque se a gente compreende o personagem histórico como um ser humano, a gente sabe que ele é os dois, sabe? Ele é bom e é ruim, toma umas decisões questionáveis, são controversas, e Paulo não é diferente disso, tá bom? Lembra da primeira aula? O projeto de Deus tinha como princípio um pilar de sustentação, a defesa da sociedade igualitária, justa, e pacífica por meio de alianças e integração entre os cristãos. Nas cartas autênticas do Paulo, que a gente já vai mostrar aqui quais são, o pessoal sempre fica curioso a respeito disso, a gente tem sim uma continuidade dessa proposta. Um exemplo é homens e mulheres gozando das mesmas funções. Então, a gente tem lá aquele famoso versículo, não há grego nem bárbaro, homem ou mulher, não sei o que, não sei o que lá, porque todos são em Cristo. A gente tem mulheres fazendo viagens missionárias. A gente tem a própria Júnia sendo chamada por Paulo de apóstola. Inclusive, quando Paulo se meteu a se converter, Júnia já era apóstola. Isso é interessante. Tem as coletas que eles faziam para os membros, né? Então, o Paulo falando, junta aí um dinheiro, eu vou levar para fulano, que está não sei aonde, que é pobre, que está passando necessidade. Tem aquele versículo também que vocês vão lembrar, que ele fala que se eles tiverem alguma desavença, que é para eles se resolverem entre si, que não é para levar o assunto para os tribunais injustos, entre aspas, né? É para se resolver entre eles, não é para levar para os ímpios. Então, você vê que todas essas recomendações estão dentro do programa do Reino de Deus. A igualdade dos gêneros, essa questão de juntar dinheiro para distribuir para os que precisa, esse negócio da gente se resolver entre a gente, não, enfim, não ficar levando nossos problemas para fora. Mas o Paulo, ele tinha os problemas dele, assim, igual a gente tem os nossos, tá bom? Quando Jesus morreu, imagina aí você. Você é o líder da igreja, o líder de uma igreja, você é o Paulo, Jesus morre, e você tem que dar uma resposta para o povo, tem que consolar o povo, sei lá, tem que fazer alguma coisa. As perguntas que surgem nesse movimento são: como colocar em prática essa proposta tão radical de Jesus na nossa realidade? Vocês viram aqui no slide anterior que eles estavam tentando. Outra pergunta: quem estaria à frente da condução dessa aplicação do reino de Deus? E aí, Paulo deu uma resposta que a gente encontra nessas suas cartas autênticas, que basicamente diz que o reino realmente foi instaurado, né? Que Jesus instaurou o reino, inaugurou o reino. Como que ele fez isso? Paulo vai dizer que foi através da sua morte e ressurreição. Mas como que o Paulo vai explicar que Jesus morreu e o Império Romano continuou? Aí ele vai dizer, mas o reino coexiste com a ordem imperial até o retorno do Jesus ressuscitado. E aí, de novo, se você não acredita em mim, vai lá ler 1 Coríntios 15,
24 e 28. Nessa passagem, o Paulo ele resolve, entre aspas, 2 problemas com uma solução só. Ele vai iniciar a ideia da morte de Jesus na cruz como uma coisa espiritual. Então, eu vou explicar por que Jesus morreu e ele não está aqui agora. E também ele explicou por que o Império Romano continuou. Quando a gente lê essa palavra, eu não vou pedir para ler, porque a gente já está com o horário um pouco avançado, mas ela diz claramente, sim, quando Jesus vier e pisar todo principado e potestade, aí a gente vai estar na plenitude. É uma palavra assim. Depois tem uma olhadinha lá, por favor. Lembrando que esses slides estão todos disponíveis, tá, gente? Lá no link do calendário do Google que a gente manda para vocês. Falando, então, dessa morte de cruz, olha que interessante, o Paulo vai introduzir uma coisa nova, gente, que Jesus nunca falou. Se você voltar nos evangelhos, você não vai ver Jesus falando, eu vou morrer para salvar vocês, meu corpo vai salvar vocês, meu sangue vai... Nada disso. E isso é uma coisa que começou aqui, 20 anos depois, já a partir de Paulo. Por quê? A morte de cruz de Jesus basicamente significou que Jesus teve uma morte vergonhosa porque ele era inimigo de Roma. Acabou, sabe? Olhando de forma crua, sem o viés da fé, enfim. Isso é o que aconteceu, basicamente. Agora, isso também significava que qualquer um que se opôsse ao Império Romano, ao Império de Otávio Augusto, teria esse mesmo fim. Esse é o significado básico, assim. Mas a gente vai ver agora o que o Paulo falou sobre isso. Esses aqui são os escritos autênticos do Paulo. 1 Tessalonicenses, Gálatas, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Romanos, Filemão e Filipenses. Filipenses e Filemão. Dentro desses escritos, a gente vê que Paulo é o primeiro a propor uma alteração no que significa essa morte de cruz. Uma coisa que para as pessoas significava medo e terror. Gente, olha que coisa maluca. O Paulo vai transformar em uma história de vitória sobre o império. Olha isso aqui que louco. Segundo Paulo, sem a morte e a ressurreição de Jesus, não haveria salvação. Volta para a primeira aula e diz para mim, aonde foi que Jesus disse isso? Não disse nas bem-aventuranças, não disse nas parábolas dele, não disse nos aforismos. Aí o Paulo vem e fala isso. Olha, sem a morte e a ressurreição de Jesus não há salvação. Eu acho muito interessante como as pessoas dizem, colocam Paulo lá, algumas pessoas, né, colocam Paulo lá em cima, falam, Paulo foi o grande escritor do cristianismo, um grande teólogo, um grande... o que Jesus falou, ele escreveu. Tá, mas ele escreveu umas coisas que Jesus nunca falou. De onde será que ele tirou essas coisas? Fica essa provocação. Para completar... Dá licença, desculpa de novo. É uma outra coisa que eu queria tirar dúvida com você em relação a isso. Olha só, eu via que Jesus sempre estava com os pecadores, com as pessoas do povo, que ele se misturava com o povão, né? Para ser bem sucinto, não atrapalhar essa sequência. E eu vejo Paulo repetindo coisas de segregação, que era um discurso do judaísmo, que tipo assim, santifique-se, separe-se, seja, sei lá, o topo da cadeia alimentar, uma coisa nesse sentido, né? Esse conceito de santificação eu não vi no discurso de Cristo. Você concorda comigo, ou eu estou errado, que foi uma coisa a partir de Paulo, uma questão mais paulina? Sim. Inclusive, nesse livro, nesse artigo que eu li, desse livro aqui para fazer essa aula, o autor ele tem, inclusive, uma leitura de que quando o Paulo instituiu esse discurso de santidade, o que ele queria era se contrapor ao Império Romano. Veja só que interessante como as coisas não são preto e branco, há muitas nuances. Se a gente está falando, beleza, ele quer usar o discurso de santidade para se contrapor ao Império Romano, e a gente está admitindo que o Império Romano é uma coisa ruim, logo eu vou falar, não, então o discurso de Paulo de santidade é da hora. Só que ele está repetindo essa ideia. Romanos são pecadores, a gente é limpo, puro, lavado e tudo mais. Então, eu volto naquilo que eu falei na aula passada.
Dizer que o cristianismo é revolucionário não quer dizer nada. Dizer que Jesus fez uma revolução não quer dizer nada. A gente precisa analisar como foi feito isso. Então, sim, Helena, você está certíssimo. Quando ele implementa esse discurso da santidade, digamos assim, ele estava bem intencionado, entre muitas aspas, porque ele queria, inclusive, se contrapor ao Império Romano. Mas se ele tivesse estudado Jesus, entendido a mensagem de Jesus a fundo, ele saberia que não era bem por aí, né? Que, enfim, o próprio Jesus nunca falou essa ideia de santidade. Então, excelente comentário. Para finalizar o Paulo, a gente vê que... Era uma dúvida mesmo, obrigado. Não, porque eu li sobre isso hoje, a hora que você me falou esse conceito de santidade, eu me lembrei. O Paulo, se vocês abrirem lá em Romanos 1,13, você vai ver... Alguém lê aí para mim, rapidinho, por favor. Esse aqui a gente tem que ler. Paulo, em Romanos 13, 1 e 2, propôs a hierarquização sociopolítica e econômica do Império Romano. A norma de conduta para o cristão, apontando o melhor caminho a ser seguido, seria a subserviência. Olha que cara doido. É o que eu falei, é ambíguo e contraditório. Embora em alguns aspectos ele deu continuidade à ideia de Jesus, aqui ele pisou na jaca, enfim. Alguém abriu aí para ler? Senão eu abro que leio. Então, quando alguém procura ali, você não acha que isso tem a ver com o fato da própria Bíblia dizer que ele foi criado aos pés de Gamaliel? Que ele teve essa questão da cultura grega, mas ao mesmo tempo dessas coisas dos fariseus e do judaísmo? Essa informação dele ter sido criado aos pés de Gamaliel não é exatamente uma informação histórica, porque ela está lá em Atos, e Atos é quase um romance, no sentido literário. Mas ele tinha, assim, ele era um cara profundamente helenizado, sabe? Inclusive, ele não era israelense, né? Ele era, acho que sírio, não é? Uma coisa assim. Então, sim, ele tinha profundas influências. Mas é isso, ao mesmo tempo, quando era conveniente, ele puxava a sardinha pro... Ó, achei aqui. Desculpa, quando era conveniente, ele puxava a sardinha para a cultura helênica. Quando ele era conveniente, ele puxava a sardinha para o judaísmo. Então, eu não vou passar pano para Paulo, não. Mas é isso, vamos fazer justiça. Diz assim, Como é que eu abri no... Ó, Romanos 13? Você vai ler? Pode ler. 13, 13 e 1, né? 1 e 2. Cada um se submeta às autoridades constituídas, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram estabelecidas por Deus. De modo que aquele que se revolta contra a autoridade opõe-se à ordem estabelecida por Deus. E os que se opõem atrairão sobre si a condenação. Excelente. Então, vocês querem dizer que se a gente tem Jesus sendo torturado e morto pelo Império Romano, ele deveria se submeter a isso porque era a ordem de Deus? Esse é um texto que não cabe na boca do Jesus histórico, do Jesus de Nazaré. É um texto que está localizado nesse lugar que o Heleno falou. Um cara helenizado, um cara greco-romano, um cara estudado na escola do Império Romano, enfim. Inclusive, esses povos todos, eles passaram por um grande processo de helenização, já que é anterior ao Império Romano, né? Desde as expansões de Alexandre o Grande e tudo mais. Para finalizar, gente, o Evangelho de João. Gente, esse evangelho, ele é o último dos que a gente tem na Bíblia, tanto lá na ordem da Bíblia, quanto ordem cronológica de escrita. Ele é um dos mais novos, assim, quer dizer, velhos, no sentido de proximidade com Jesus. Ele não é um evangelho sinótico, ou seja, ele não parece com Mateus, Marcos e Lucas. O estilo dele é diferente, o que ele quer falar é diferente, e ele tem um profundo foco na divindade de Cristo. Lembra que a gente falou que Mateus, por exemplo, tem um foco em criticar, em falar da religião, da religiosidade?
O grande foco de João é tratar Jesus como um Deus. Não à toa, o início de João no princípio era o verbo era Deus, o verbo habitou entre nós e tudo mais. Esse é um tipo de fala que a gente não vê em nenhum outro evangelho. Inclusive, é uma fala que se parece muito mais com cartas e tudo mais. Pode falar, Marco. É só uma dúvida. Você falou nas especificidades de Mateus a questão da religião e do mestre. Mas a gente lendo o livro de Mateus, né, já ouvi falar até que é o único que foi escrito em hebraico, né, no Novo Testamento, ele tinha um interesse muito grande em convencer os judeus. Porque tudo que Jesus fazia, eu acho que talvez seja o livro que mais faz citações do Velho Testamento, e está toda hora mostrando um versículo messiânico que prova que... Então, assim, é muito mais do que mestre, né? Eu não sei se está querendo demonstrar que ele é o Messias, de fato, né? Uhum. E que toda aquela cultura religiosa estava errada e aquele pecado era o responsável pela, como foi dito hoje, estava nos anos 70, né? Pela toda a desgraça que tinha acontecido, né? Isso. Por causa dessa impressão. E esses versículos que você citou, que Mateus sempre busca no Velho Testamento, tem uma brincadeira que o povo fala que diz que é profecia encomendada, que nada mais é do que você ir lá, fuçar o texto, procurar alguma coisa que casou. Por exemplo, tem um versículo que eu acho muito intrigante. Ele fala assim, ele pega um versículo de Davi, de Salmos, que Davi está reclamando da vida. Ai, como eu sofro. Ai, coitado de mim. E aí no versículo fala que os inimigos dele roubaram as vestes dele. Aí eles pegam esse versículo e transferem para Jesus, quando os soldados rasgam a roupa de Jesus. Então, assim, quando você lê com profundidade, dá para perceber que é, né, entre aspas, e com todo respeito, uma profecia encomendada. Essa ideia de que ele teria sido escrito em hebraico também vem daqueles primeiros pais da igreja lá, o Papias, o fulano de tal, porque eles queriam realmente dar como pode dizer, essa legitimidade, assim. E olha que interessante, né? Tipo, Mateus, ele era mostrado como um mestre, porque é isso, era um livro que tinha muitos ensinamentos, era um Jesus que manjava super da Torá, que tinha lido tudo, que sabia tudo, era um Jesus que escrevia no chão, era um Jesus, enfim, que fazia, acontecia. Agora, João vai superar isso, porque agora ele não é mais um mestre da lei, ele é o próprio Deus. Olha que diferente isso, que interessante. E como quando a gente faz uma leitura corrida, a gente não percebe essas diferenças. Da forma que a gente é educado a ler a Bíblia, ser Deus, ser rabi, ser filho de Deus, ser pessoa normal é tudo uma coisa só. A gente entende que Jesus é todas essas coisas. Mas cada texto desse tinha um foco e um objetivo, né? E esse queria, como o Marco falou, se Mateus queria provar que Jesus era o Messias, João quer provar que Jesus é Deus, né? E João, como eu falei, ele traz uma perspectiva bem diferente de tudo que a gente tem lá, de todos os evangelhos. E eu trouxe só um texto como exemplo. João 18,36, Jesus diz que o reino dele não pertence a este mundo. E aí eu fui olhar. Todos os outros evangelhos têm essa história de Jesus diante de Pilatos, sendo julgado por Pilatos, perguntado. E em todas essas histórias, esses relatos, tem Pilatos falando assim, você é o rei dos judeus? Aí Jesus responde assim, tu o disse, ou tu dissestes. Agora, João, gente, o João não, né, a comunidade, Joanina e tal, eles estavam tão determinados a colocar esse Jesus como um ser superior, que é o único texto que Jesus diz essa frase, o meu reino não pertence a esse mundo. E por que essa fala ela é muito problemática? Porque se a gente pega o Jesus de Nazaré, o Jesus histórico que a gente está estudando até agora, a gente viu que o reino dele era desse mundo, sim. Tinha um elemento espiritual, óbvio, tinha um elemento religioso, com certeza, mas ele dizia, arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus.
Então, ele instaurou, sim, o reino dele aqui na Terra. Não tem sentido o que esse Jesus aqui de João está falando, dizendo que o reino dele não é desse mundo. Inclusive, vejam só, se o reino de Deus foi empurrado por João para esse mundo metafísico, qual que foi o sentido de Jesus ter sido crucificado? Por que o Pilatos, então, iria sacrificar ele? Ele estaria sacrificando Jesus por ele ser o rei de um mundo metafísico? Não é uma doideira assim? Tipo, não gostei desse maluco, não. Não tá falando coisa com coisa, vou crucificar ele? Não. Pilatos ia falar, esse moço tá louco, libera ele aí que eu não tenho nada com ele. Inclusive, o próprio texto se contradiz de João, e depois também vamos lá fazer uma leitura com carinho, que ele coloca uma plaquinha em cima de Jesus dizendo assim, Jesus, o Nazareno, rei dos judeus. Se a gente vai admitir que Jesus falou que o reino dele não era desse mundo, qual que foi o sentido de Pilatos colocar essa plaquinha? E isso piora. Essa história ela fica ainda mais estranha, assim, conturbada. Por quê? Quando Pilatos pergunta para ele, em João 18:32, qual era a verdade, Jesus se cala. Ele fica mudo, como diz lá o versículo também lá de Salmos, como uma ovelha muda. Salmos não, acho que é outro texto, mas enfim. E aí, isso dá uma impressão que ou ele não sabe dizer qual que é a verdade, quando ele foi confrontado pelo Pilatos, ou como se essa verdade nem existisse, o que seria pior ainda. E isso contradiz muito, gente, o Jesus histórico, o Jesus de Nazaré, que a gente está estudando até então. Porque a gente viu que o Jesus, lá da aula passada, ele se posicionava muito bem, né? Ele tinha todo um ensino sistemático, digamos assim, que era pautado em parábolas e aforismos. Aforismos é tipo um ditado, assim, os últimos serão os primeiros. Isso é um aforismo que é atribuído a Jesus. Ele tem uma série de divergências com o pensamento judaico majoritário, a gente viu isso. Ele tem uma série de críticas sociais, e ele tem várias denúncias, a trajetória dele, né? O que a gente pode atestar desse Jesus que viveu, que é um personagem histórico e tudo mais, que ele fazia crítica ao império injusto, né? Que era avesso a esse reino de Deus que ele vem instaurar. Então, se o Pilatos pergunta para ele qual que é a verdade e ele fica quieto, ele dá banana para tudo que ele construiu, entendeu? Então, nessa ânsia de mostrar Jesus como Deus, sabe? Jesus está flutuando aqui, ele é um espírito, é um espectro, é uma outra coisa aqui de outro mundo. Essa narrativa joanina e essa comunidade joanina, esse povo ali que escreveu esse evangelho, com essa ânsia de transmitir essa ideia que Jesus era esse ser todo Deus, todo espiritual, ela acaba fazendo assim, ó, para o Jesus histórico, porque vocês viram que não teria sentido ele dizer que o reino dele não é desse mundo, e o Pilatos colocar lá uma plaquinha, Jesus, o Nazareno, rei dos judeus. Beleza? Falei muito, mas foi muito proveitoso. Agradeço os comentários de vocês. Deixa eu encerrar a gravação. E aí, se tiver mais alguém para falar...